Porque metade do Coliseu simplesmente sumiu. E como Marte perdeu todos os seus oceanos? Existem perguntas que parecem muito simples, mas escondem reviravoltas gigantescas na história. Hoje o Top 10 revela a verdade por trás de 10 grandes mistérios do mundo, começando em Roma e terminando com um segredo espacial surpreendente. Já se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar aos 10 milhões. Quem visita Roma pela primeira vez e dá a volta completa no Coliseu se surpreende. De um lado, uma parede monumental com 4 andares. Do outro, uma ruína baixa com os corredores internos expostos. A impressão é que metade do edifício simplesmente evaporou. Essa metade existiu. O Coliseu foi inaugurado por volta do ano 80, no século I, e por séculos foi um anel perfeito de pedra. O que aconteceu não foi um evento único, foi a soma de 3 fatores. O primeiro foi a própria natureza. O lado sul do Coliseu foi erguido sobre solo mais mole, um antigo leito de água drenado. Quando Roma foi atingida por um forte terremoto em 1349, foi exatamente esse lado que cedeu. A parede externa caiu inteira, a segunda é humana. A partir da Idade Média, os blocos viraram matéria-prima barata. Pedras do Coliseu foram usadas em palácios como o Palácio de Veneza, em reforços de ponte e sobre o rio Tibre e em partes da Basílica de São Pedro. Roma literalmente se reconstruiu com pedaços do próprio anfiteatro. A terceira é menos conhecida. O edifício tinha centenas de toneladas de ferro unindo os blocos por dentro. Durante séculos, caçadores de metal perfuraram as paredes para arrancar essas barras e revender. Os milhares de buracos que hoje pontuam a fachada são cicatrizes desse processo. Só no século XVIII, o papado declarou o Coliseu lugar sagrado e a pilhagem parou. Por isso, sobrou metade, e não menos. A Torre de Pisa começou a se inclinar antes mesmo de ficar pronta. A construção foi iniciada em 1173. Pouco depois do terceiro andar, os operários perceberam que o solo estava cedendo de um lado. Mesmo assim, os trabalhos foram retomados em fases e a torre só ficou concluída no final do século XIV, quase 200 anos depois do início. O motivo da inclinação está no chão. Pisa foi erguida sob um terreno muito mole, uma mistura de areia fina e argila cheia de água que não sustenta bem estruturas pesadas. A torre tem mais de 14 mil toneladas e fundação rasa. Não tinha como não afundar de um lado. Durante séculos, ela continuou entortando. No começo dos anos 90, a inclinação já era tanta que engenheiros calculavam o colapso para as décadas seguintes. A torre foi fechada ao público em 1990 pela primeira vez desde a abertura. A solução foi inesperada. Em vez de empurrar a torre para o lado correto, uma equipe de engenheiros começou a retirar pequenas porções de terra do lado oposto à queda. O peso fez o prédio assentar levemente para o lado mais alto, corrigindo parte da inclinação sem forçar a estrutura. O resultado foi anunciado em 2001. A torre havia recuperado cerca de 40 centímetros. Ganhou pelo menos 200 anos de estabilidade, segundo os cálculos da equipe. A Torre de Pisa não caiu porque, quando estava prestes a cair, engenheiros fizeram uma cirurgia no solo e devolveram décadas de vida útil a ela. Quem passa por Veneza em dia de maré alta vê a Praça de São Marcos coberta de água. Não é só efeito de temporal, Veneza está afundando.
e, ao mesmo tempo, o mar ao redor está subindo. A cidade foi erguida sobre milhões de estacas de madeira cravadas no fundo da laguna, que sustentam palácios e igrejas desde a Idade Média. Ao longo dos séculos, o peso dessas construções comprimiu o solo abaixo. No século XX, o problema piorou ainda mais. A extração intensa de água subterrânea para a indústria acelerou o afundamento. O bombeamento foi proibido nos anos 70, mas o dano já estava feito. Hoje, juntando o solo que afunda e o mar que sobe, as medições mostram que a cidade perde alguns milímetros por ano. Parece pouco, mas em cima de uma cidade que já está quase no nível da água, cada milímetro conta. Ah, se conta! A resposta da engenharia veio com o sistema MOSE, um conjunto de comportas móveis instaladas na entrada da laguna. As comportas ficam no fundo do mar e sobem quando os sensores detectam risco de maré alta. O sistema passou a ser acionado de forma regular a partir de 2020 e já evitou diversas inundações graves no centro histórico. Mesmo assim, Veneza segue em equilíbrio difícil. O solo continua cedendo, o Mediterrâneo continua subindo e a cidade precisa conviver com isso. A pergunta não é mais se Veneza vai enfrentar inundações, quantas por ano e por quanto tempo o MOSE vai conseguir aguentar. A Grande Pirâmide de Gizé é o maior monumento de pedra do Egito Antigo. Tem quase 140 metros de altura. Foi construída há cerca de 4.500 anos e ainda intriga bastante arqueólogos e curiosos. Quem entra nela se depara com uma surpresa. As paredes internas são praticamente lisas. Em túmulos do Novo Reino, como o de Tutancâmon, cada parede é coberta de hieróglifos, cenas de oferendas e textos religiosos. Na Grande Pirâmide, quase nada. As únicas inscrições antigas são marcas simplesmente deixadas pelos próprios construtores em blocos escondidos, longe da vista dos visitantes. Os egiptólogos têm algumas teorias. A principal delas tem a ver com a época. No templo do faraó Quéops, que teria mandado erguer a pirâmide, o costume de cobrir câmaras funerárias com textos religiosos ainda não tinha se consolidado. Os chamados textos das pirâmides só apareceram em construções posteriores, já na quinta dinastia egípcia. Outra hipótese é simbólica. A pirâmide em si, com sua forma geométrica, já seria a própria mensagem. Não precisaria de palavras escritas para funcionar como passagem entre o faraó e o mundo dos deuses. Em paralelo, descobertas recentes mudaram a forma de estudar o monumento. O projeto Scan Pyramids usa radares de partículas cósmicas que atravessam a pedra para mapear o interior sem escavar. Em 2017, o grupo anunciou um grande vazio. Em 2023, confirmou um corredor oculto e o ritmo de descobertas não parou. Recentemente, a mesma tecnologia encontrou novas cavidades secretas na vizinha pirâmide de Miquerinos. Mas o grande mistério está no corredor da Grande Pirâmide. O uso de pequenos robôs revelou que a passagem termina em uma porta de pedra selada. Arqueólogos prometeram revelar agora, em 2026, o que existe atrás dessa porta pela primeira vez em 4.500 anos. Se esses novos espaços guardam algo com inscrições, o mundo está prestes a descobrir e eu tô doido para saber. Mas, por enquanto, a ausência de hieróglifos indica que a Grande Pirâmide foi pensada com uma lógica totalmente diferente das tumbas que vieram depois. Durante décadas, livros escolares contaram que a Ilha de Páscoa foi destruída pelos próprios habitantes.
A versão popular dizia que o povo Rapa Nui, ao construir os moais, desmatou completamente a ilha, esgotou os recursos e entrou em guerra civil. Um exemplo de civilização que cometeu suicídio ecológico. Pesquisas recentes vêm revisando essa narrativa. Estudos liderados por arqueólogos como Terry Hunt e Carl Lippo, publicados ao longo dos anos 2010 e 2020, sugerem que a população da ilha não entrou em colapso antes do contato com europeus. Os Rapa Nui teriam se adaptado à escassez de árvores com técnicas agrícolas engenhosas, como hortas protegidas por pedras que preservam umidade e nutrientes. O choque verdadeiro começou em 1722, quando o primeiro navio europeu chegou à ilha. No fim do século XIX, a situação virou catástrofe. Em 1862, traficantes de escravos peruanos invadiram a ilha e levaram cerca de 1.500 pessoas, entre elas grande parte da elite religiosa e intelectual. Poucos voltaram vivos e os que voltaram trouxeram varíola. Em poucos anos, a população da ilha caiu para pouco mais de 100 pessoas. Junto com elas, se perdeu boa parte do conhecimento oral sobre os moais, a escrita nativa da ilha e os rituais locais. A resposta, portanto, foi reescrita. A Ilha de Páscoa não desabou por um colapso interno. Ela foi devastada por um choque externo, doenças, tráfico de pessoas e desestruturação social imposta de fora. É um dos casos mais citados de ciência corrigindo uma narrativa que tinha virado quase verdade absoluta. Hoje, o deserto do Saara é uma extensão de areia e pedra do tamanho de um continente. Chove pouquíssimo, quase nada vive ali fora de oásis isolados. Mas pinturas rupestres encontradas em lugares como o Planalto de Tassili N'Jer, na Argélia, mostram cenas inesperadas: hipopótamos, elefantes, girafas, bois pastando. Essas imagens não são fantasia, foram feitas por populações que realmente conviveram com esses animais numa região onde hoje seria impossível sobreviver. Cientistas chamam esse período de Saara Verde, ou período úmido africano. A análise do solo e de fósseis de plantas indicam que, entre cerca de 11.000 e 5.000 anos atrás, a região recebia chuvas abundantes, rios permanentes e lagos gigantes. Havia aldeias, gado, agricultura, pesca. A explicação está na astronomia. A inclinação do eixo da Terra e a posição do planeta em relação ao Sol mudam em ciclos longos que alteram a força das monções africanas. Quando esses ciclos empurram as chuvas para o norte da África floresce. Quando empurram para o sul, a região resseca. Por volta de 5.000 anos atrás, o planeta entrou na fase oposta. As chuvas recuaram, os lagos secaram, os pastos viraram areia. Populações inteiras migraram e uma boa parte desceu para o Vale do Nilo. Há pesquisadores que associam essa migração à própria formação do Egito Antigo. A curiosidade é que os mesmos ciclos orbitais continuam em movimento. Alguns modelos prevêem que, daqui a milhares de anos, o norte da África pode voltar a receber chuvas regulares. O Saara não é eterno. É apenas a fase atual de um sistema muito mais longo. A ideia de que os maias desapareceram é meio mito. Há hoje cerca de 6 milhões de descendentes falando línguas maias no México, na Guatemala, em Belize e em Honduras. O que colapsou não foi o povo, foi uma forma específica de civilização. Entre os séculos 8 e 10, as grandes cidades-estado maias das terras baixas, Tikal, Palenque, Calakmul, foram gradualmente abandonadas. Templos imensos, praças monumentais e pirâmides ficaram vazios. A escrita hieróglifa, antes talhada em estelas, foi simplesmente interrompida.
Por muito tempo, esse colapso foi tratado como enigma sem resposta. Hoje, pesquisas recentes oferecem um quadro mais claro. Análises de sedimentos de lagos da península de Yucatán mostram que aquele período foi marcado por secas prolongadas e bem severas, algumas durando décadas. As cidades maias dependiam de reservatórios para sobreviver à estação seca. Quando a chuva falhou por gerações seguidas, o sistema inteiro entrou em estresse. A seca sozinha não explica tudo. Registros hieróglifos indicam aumento de guerras entre cidades-estado nesse mesmo período. As elites disputavam recursos, prisioneiros e rotas comerciais. O crescimento populacional antes do colapso também havia pressionado as terras agrícolas ao limite. A combinação disso tudo gerou o que os arqueólogos chamam de colapso sistêmico, um verdadeiro efeito dominó. Clima, política, agricultura e religião cedendo tudo ao mesmo tempo. Camponeses abandonaram as cidades e voltaram para as aldeias menores, em regiões mais úmidas ao norte. A vida seguiu sem as grandes capitais. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, as cidades clássicas já eram ruínas tomadas pela floresta, mas os maias estavam lá e continuam lá. Um colapso de civilização não significou a extinção do povo. Olhar para a Antártida hoje é ver um deserto branco, o lugar mais frio e seco do planeta. Difícil imaginar que esse continente já teve florestas, rios, dinossauros caminhando de boa por lá. Existem fósseis para provar isso. Em missões científicas realizadas ao longo das últimas décadas, equipes encontraram troncos fossilizados, folhas, restos de samambaias gigantes e ossos de dinossauros em regiões hoje cobertas por gelo. Um dos mais famosos é um dinossauro predador gigantesco encontrado na década de 90 em rochas com cerca de 190 milhões de anos. A explicação está na deriva continental. A Antártida não esteve sempre onde está. Há centenas de milhões de anos, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com a América do Sul, África, Índia e Austrália. Essa massa se rompeu lentamente e a Antártida foi empurrada para o Polo Sul. Mesmo já no hemisfério sul profundo, o clima global era muito mais quente. Durante grande parte da era dos dinossauros, a Terra não tinha calotas polares como as de hoje. O mundo era mais úmido, os mares mais altos e florestas conseguiam crescer em latitudes extremas, incluindo partes da Antártida. O congelamento veio depois, por volta de 34 milhões de anos atrás. A Antártida se isolou no fundo do mapa. Correntes marítimas começaram a rodar ao seu redor e a temperatura despencou. Foi quando as primeiras geleiras permanentes se formaram. Esses fósseis ajudam climatólogos a calibrar modelos atuais. Se o planeta voltar a aquecer o suficiente, entender como a Antártida era quando era verde, deixa de ser só curiosidade científica, vira informação prática sobre o futuro, o nosso futuro. Gengis Khan comandou o maior império contínuo da história humana. Quando morreu, em 1227, o nome dele inspirava tanto medo que até o funeral foi transformado em operação de guerra. Segundo relatos recolhidos por cronistas persas, chineses e mongóis, o corpo do conquistador foi levado em segredo para um local sagrado nas montanhas do norte da Mongólia. O ponto mais citado nos textos é Burkhan Khaldun, uma montanha que o próprio Gengis Khan considerava espiritualmente ligada à sua família. Sobre o sepultamento, existem várias versões circulando há séculos. Uma diz que o exército executou todos que cruzaram o caminho da procissão funerária para que ninguém pudesse indicar a rota.
Outra afirma que cavalos foram feitos passar centenas de vezes sobre a área da sepultura, apagando qualquer marca. Uma terceira conta que um rio foi desviado para cobrir o túmulo, voltando ao curso original depois. Historiadores debatem quais desses relatos são factuais e quais viraram lenda. O que se sabe com certeza é o resultado. Nenhuma tumba de Gengis Khan jamais foi identificada. Nenhuma inscrição, nenhuma câmara, nenhum objeto funerário ligado a ele com segurança. Há uma dimensão política no enigma. A região de Burkhan Khaldun é considerada sagrada pela tradição mongol e hoje é protegida por lei. O governo da Mongólia proíbe escavações arqueológicas extensivas por ali. Para parte da população local, encontrar o túmulo seria um ato de profanação não descoberta. Radares avançados e imagens de satélite já foram usados para mapear estruturas incomuns na área. O subsolo, porém, segue intocado. O último segredo do conquistador continua no lugar onde ele quis que ficasse. E antes da gente ir para o último tópico que fecha a lista, se o canal virou parte da sua rotina e a gente torce para que, sim, vale conhecer os níveis de membro, ok? Cafezinho, curioso de plantão, top 1. Cada apoio ajuda o top 10 a manter o padrão dos vídeos. E bora lá! Quando olhamos para Marte, hoje vemos um mundo vermelho, seco e congelado. Mas as sondas e rovers que enviamos para lá nas últimas décadas revelaram algo fascinante. A superfície do planeta está coberta por leitos de rios secos, deltas e bacias que um dia foram imensos lagos. Há cerca de 3 bilhões de anos, Marte era muito parecido com a Terra. Tinha uma atmosfera espessa, nuvens, chuvas e, possivelmente, um oceano inteiro cobrindo seu hemisfério norte. O que deu errado? A resposta está no núcleo do planeta. Por ser muito menor que a Terra, o núcleo marciano esfriou de forma muito mais rápida. Quando o metal no centro do planeta parou de se mover em estado líquido, Marte perdeu o seu grande escudo, o campo magnético. Sem essa proteção, o planeta ficou exposto ao vento solar, uma corrente constante de partículas disparadas pelo Sol. Lentamente, esse vento varreu a atmosfera marciana para o espaço. Foi um processo implacável. Sem pressão atmosférica suficiente, a água líquida não conseguia mais se manter na superfície. Uma parte evaporou e foi levada embora, enquanto o resto congelou e ficou preso no subsolo profundo e nas calotas polares. Hoje, rovers como o Perseverance exploram crateras que antes eram lagos para tentar responder à pergunta final: antes de secar, será que Marte chegou a abrigar vida? O planeta vermelho não nasceu morto. Ele foi assassinado pelo próprio Sol, deixando um dos maiores mistérios da exploração espacial bem no nosso quintal cósmico. Depois dessas 10 histórias, fica bem claro que a realidade é sempre muito mais fascinante que o mito. Você não concorda? E aí, qual desses mistérios te surpreendeu mais? Foi o do Coliseu, o da Ilha de Páscoa ou o de Marte? Deixa aqui nos comentários que a gente está a fim de saber, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Demora nada e dá maior força pra gente. Deixa de onda e faz isso aí agora. Tem um vídeo muito bom aparecendo aí na sua tela agora. Clica e vem com a gente. Vem aprender um pouco mais. A gente aprende junto. Abraço, valeu.